Inject Center, desenvolvendo soluções. Especializada na produção de injetáveis e produtos estéreis, a Inject Center é uma empresa familiar com mais de 40 anos de tradição e pioneirismo na área homeopática. Regulamentada pela Anvisa, atua atendendo às necessidades médicas e hospitalares do setor. Com um rigoroso controle de qualidade, a Inject Center desenvolve uma linha de injetáveis e produtos estéreis com a mais alta tecnologia, realizando testes físico-químicos e microbiológicos, oferecendo um produto de alta qualidade e segurança. Possui uma área classificada, certificada e validada para a produção de seus produtos, com profissionais qualificados e capacitados. A Inject Center atua na manipulação e preparação de isoterápicos, de acordo com os preceitos da farmacopeia homeopática brasileira, adotando procedimentos de biossegurança, com área dedicada e isolada para a inativação destas preparações. Pioneira na produção de injetáveis homeopáticos no Brasil, os produtos desenvolvidos pela Inject Center são baseados em compêndio internacional, unificando os conhecimentos da homeopatia tradicional com tecnologia inovadora e pesquisas na área. Inject Center, desenvolvendo soluções. Entre em contato e conheça mais sobre a empresa. Olá, estamos aqui com uma enorme satisfação, uma enorme alegria, recebendo a doutora Roberta Basile, que é médica veterinária e também engenheira civil, doutora em clínica médica veterinária, pós-graduada em neurociência da dor, acupuntura e ortopedia de equinos, e também está cursando quiropraxia veterinária na Backbone Academy, na Alemanha, onde reside e trabalha atualmente, inclusive é fundadora da VetWorks desde 2012. A doutora Roberta é referência internacional em quiropraxia veterinária, entre outras terapias veterinárias integrativas. Roberta é uma querida, uma pessoa médica veterinária de excelência, e está aqui para nos contemplar com a sua palestra. Roberta, é uma imensa satisfação ter você conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professora Keila. Queria agradecer demais a professora por esse convite, parabenizar toda a equipe pela organização desse simpósio tão legal, com convidados tão interessantes, tão relevantes, temas aí super atuais. Eu vou dar essa palestra e depois vou correndo assistir as demais também, porque deve estar muito legal todas as palestras que vão fazer parte desse simpósio. Agradeço demais a oportunidade, professora. E separamos um tema aqui super legal para conversar com vocês, que é a associação da termografia à quiropraxia, né? De que forma que a termografia pode nos ajudar no diagnóstico e no tratamento dos nossos pacientes de quiropraxia. Então, vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Basicamente, quando nós somos chamados para fazer quiropraxia em equinos, o que os proprietários e os treinadores referenciam para nós é perda de desempenho e muitas vezes alterações comportamentais, do tipo agressividade ou ainda refúgio em fazer tarefas em que esses animais estão acostumados a fazer. Vejam, nesse estudo que foi realizado durante 10 anos, um estudo multicêntrico, os pesquisadores chegaram à conclusão que as principais alterações nos equinos referentes aos problemas de coluna estão associados à resistência em executar o trabalho normal que eles estão acostumados a fazer, dificuldades durante as transições de andamento, então passo, trote, galope, mudanças de mão, impulsão prejudicada, então especialmente naquelas tarefas do tipo salto ou ainda tarefas de explosão,
Claudicações sem causa aparente, então muitas vezes o paciente claudica de forma intermitente e realiza-se todo o exame de bloqueios, o exame de flexão, o exame físico nesse paciente, nos membros, e não se identifica a origem dessa claudicação. E também atrofias nas musculaturas paravertebrais. Veja, a gente sabe que os problemas de coluna não são exclusividades dos equinos de esporte, né? E dos equinos de uma forma geral. Os cães também sofrem muito com essas alterações de coluna. E quando um cão é referenciado para um profissional de reabilitação, as alterações de coluna são demonstradas a partir de redução na movimentação desse paciente, depressão, apatia, agressividade, muitas vezes até sinais de vocalização, dependendo da gravidade, da agudização desse processo. Também nesse estudo realizado em 2020, muito interessante, foi colocado que os principais sinais clínicos associados a esses problemas espinhais nos cães também estão associados à resistência à movimentação, dificuldade de impulsão, que nesses animais se reflete em subir escadas, descer escadas, subir em obstáculos do tipo cama, sofá e tudo mais, claudicação sem causas aparentes também, atrofias musculares e ataxia. Então, veja, nos cães é muito mais, a ocorrência de sinais neurológicos é muito maior nos problemas de coluna do que nos equinos, né? Bem, quando a gente fala de problema de coluna, pessoal, a gente não pode esquecer que, além de toda a estrutura vertebral óssea, nós temos um conjunto de demais estruturas, e eu quis colocar aqui nesses 2 slides para vocês, especialmente as estruturas associadas à parte músculo-esquelética, então, iniciando pela fáscia, né? Então, a gente sabe que as fáscias são a primeira estrutura da qual é responsável pela transmissão de carregamentos, transmissão de esforços entre membros torácicos e membros pélvicos, e também com relação à coluna, né? A gente tem toda a estrutura muscular, né? Então, toda a estrutura muscular que está, sim, associada, né, de forma epaxial à coluna, hipaxial também, mas também musculaturas referentes aos membros que estão diretamente associadas à coluna. Veja, além disso, nós temos alterações, né? Nós temos estruturas ligamentares, capsulares, articulares, que também estão associadas a essas alterações. E não podemos esquecer de forma nenhuma de toda a estrutura de sistema nervoso central e periférico que está intrinsecamente ligado à estrutura da coluna vertebral. E, obviamente, a gente pode ter impacto entre sistema ortopédico e sistema neurológico, tá? Sem falar também dos discos intervertebrais, que também são estruturas muito importantes e que se relacionam diretamente também com estruturas nervosas. Então, veja, pessoal, quando a gente está falando de problemas de coluna, a gente tem que ter a ideia de que podemos ter origens ortopédicas ou ainda origens puramente neurológicas que, com o desenvolvimento da afecção, podem resultar em alterações clínicas neuroortopédicas. Então, é muito importante, toda vez que a gente fala de coluna, e obviamente aqui no nosso tema de quiropraxia e de termografia, saber que nós estamos num conjunto de alterações, de afecções, que muitas vezes mesclam alterações ortopédicas e neurológicas. Veja, aí a gente passa a
buscar, em função desse conhecimento anatômico e toda a correlação entre essas estruturas, quais os diagnósticos possíveis de alterações na coluna desses pacientes, especificamente aqui nos equinos. Qual a maior ocorrência de alterações, também mostrado pelos artigos científicos? Ocorrência de kissing spines, que são os processos espinhosos que se tocam, osteoartrites facetárias, doença articular degenerativa da articulação ou das articulações sacroiliacas, fraturas espinhais e pélvicas que muitas vezes acontecem nos equinos em função de estiramentos, de quedas, desmites, então o ligamento supraespinhoso, o ligamento nucal são ligamentos extremamente robustos e sujeitos à inflamação e sujeitos a alterações inflamatórias, e miopatias. As miopatias estão quase sempre presentes nessas alterações de coluna dos equinos. E quando a gente fala dos pequenos animais, veja, além dessas alterações, né, que a gente conversou dos equinos, muitas delas também presentes aqui, como, por exemplo, artropatias, desmopatias, tendinopatias, miopatias, fascites, a gente tem também muito a ocorrência de radiculopatias, justamente pela compressão de raízes espinhosas, muitas vezes por protrusão ou extrusão discal, ou ainda por osteófitos provenientes dessas artropatias facetárias. As vasculopatias, né? Então a gente tem tromboembolismo fibrótico, que é muito relevante e tem uma ocorrência importante em pequenos animais, em que a gente tem a extrusão do material do disco para todo o shaft venoso que a gente tem em torno, que faz a perfusão vertebral e medular, gerando alterações isquêmicas. As discopatias, né, que é justamente em função dessa degeneração do disco. Também temos fraturas, luxações, listeses, e com muito maior ocorrência a presença de alterações de meninges, então meningopatias, inflamatórias, imunomediadas ou infecciosas, mielopatias e neoplasias. Bem, quando a gente vai, então, abordar esse paciente com alteração de coluna, né, o que a gente sabe dos trabalhos científicos é que na avaliação clínica, os sinais clínicos mais relevantes, com maior frequência de ocorrência nesses pacientes, são dor à palpação paraespinhal, ausência da mobilidade vertebral, alterações comportamentais, paresia, que é a fraqueza de membros, né? Membros que são capazes de se movimentar, porém com força muscular diminuída, ataxia, especialmente a ataxia proprioceptiva, aqui nesse caso, né? Em função das alterações medulares, alteração de reflexos espinhais, então, basicamente em pequenos animais, os reflexos espinhais mais importantes que a gente avalia são reflexos flexores, patelar, isquiático, bicipital, tricipital e hot/cold spots. Então, veja, e é aqui nesse slide em que eu vou encaixar o tema principal da nossa palestra. Quando a gente tem alterações de coluna, a gente vê dor à palpação espinhal, ausência de mobilidade vertebral, hot, cold spots e alterações de sinais neurológicos. A gente vai ver que faz parte de toda a teoria de avaliação por quiropraxia, toda essa avaliação de palpação de musculatura, de palpação de palpação vertebral, de nocicepção, de verificação de mobilidade de unidades motoras e também de validação dos perfis de temperatura que estão ao longo da musculatura vertebral.
Quando a gente fala, então, pessoal, de termografia, de que forma a termografia pode nos auxiliar no diagnóstico desses pacientes com afecções de coluna que são referidos para quiropraxia, né? Então, aqui a gente tem um trabalho bastante interessante, já antigo, até de 2006, mostrando o poder da termografia, especialmente associada à ultrassonografia, no diagnóstico da dor espinhal em cavalos atletas. Então, a termografia é um método diagnóstico que nos mostra numa imagem como essa que vocês estão vendo, o perfil de temperatura superficial. Então, o perfil de calor que é emitido, que é irradiado pela pele do paciente. Em função disso, pessoal, obviamente, para executar uma termografia, ela, como tem grande sensibilidade, então a sensibilidade de uma termografia gira em torno de 1 a 2 graus Celsius. Em função dessa grande sensibilidade, nós temos que ter muito rigor no momento de executar essa técnica. Então, existem uma série de procedimentos que a gente deve adotar, tanto de preparo do paciente, quanto de preparo do ambiente onde vai ser realizada a técnica, quanto também de preparo e ajuste do próprio equipamento e um método de captação dessas imagens para que essas imagens reflitam com a maior veracidade possível o que realmente está acontecendo no paciente. Como ela tem essa sensibilidade muito grande, ela também é muito suscetível a artefatos. Então, o executor de um exame termográfico deve ser capacitado, treinado e saber executar corretamente a técnica. Uma vez que a técnica é executada da forma correta, adequada, a termografia nos dá muitas informações relevantes. Porque, veja, essas alterações de temperatura, elas podem nos refletir sinais de inflamação local, por exemplo, né? Então, se eu tenho uma inflamação aguda, o que a gente tem? Liberação de mediadores químicos que vão promover uma vasodilatação local. E no momento que eu tenho uma vasodilatação local, eu tenho um aumento da temperatura no local daquela inflamação. E isso é captado pelo termógrafo. Então, nós vamos ver como cores quentes, né? De acordo com o ajuste que a gente fez na imagem, a gente vai ver como cores quentes, sendo que a cor mais quente é o branco, depois a gente tem o vermelho, o laranja e o amarelo. Agora, existem, por exemplo, alterações de inflamação e de degeneração de caráter crônico. Qual a característica bioquímica dessas alterações, tanto degenerativas quanto de inflamações crônicas? A liberação de tromboxanos. Então, a liberação de tromboxanos, ela promove a formação de microtrombos vasculares, e aí a gente tem uma diminuição da perfusão tecidual naquele local. Ou ainda, se eu tiver uma alteração de origem neurogênica, né, a gente também pode ter uma diminuição da atividade vascular naquela região, refletindo estados de focos frios. Então, veja, numa termografia, quando a gente observa uma termografia, não é só relevante para a gente observar somente as regiões quentes. As regiões frias, elas também são importantes. Ah, Roberta, e como que eu vou saber, então, o que está alterado? Assim como um exame de ressonância magnética, de ultrassonografia, de raio-x, em que o operador tem que saber identificar na imagem qual é o padrão fisiológico daquela imagem, na termografia a mesma coisa. Então, existem padrões fisiológicos de perfusão tecidual em que o executor da técnica deve estar treinado e capacitado para realmente saber identificar
quando aquela alteração de temperatura reflete algo em função de uma afecção ou é simplesmente uma alteração fisiológica, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa imagem desse cavalo, então, foi realizada a termografia do dorso do animal. Nós estamos vendo uma região que a gente fala, né, de hotspot bem proeminente sobre as vértebras toracolombares, né, especialmente aqui sobre o ligamento supraespinhoso, e nós vemos uma assimetria de temperaturas entre o lado esquerdo e o lado direito. E vejam, né, até na própria imagem da termografia, a gente consegue ver que existe uma atrofia muscular no lado direito desse paciente. Então, isso já dá informações bastante relevantes para o profissional, por exemplo, que vai realizar a quiropraxia. Já começa a dar dicas de quais as regiões podem ter alteração de mobilidade vertebral. Aqui no caso, basicamente, né, alertaria-se mais, então a gente não consegue fechar o diagnóstico. O diagnóstico da quiropraxia vai ser feito a partir da palpação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, da palpação dinâmica. Porém, já abre um alerta no profissional de que ele deve ter uma atenção redobrada na região de pelve e na região toracolombar desse paciente. Veja, aqui a gente tem, né, novas imagens, então, mostrando um outro paciente também com um perfil bastante quente, né, um hotspot na região toracolombar, mas veja que a porção glútea dele já está muito mais simétrica. Então, quando a gente fala de termografia, a gente trabalha muito com avaliação de simetria bilateral dos padrões de temperatura, diferentemente desse paciente da direita, em que a gente enxerga aqui uma região de hotspot sob a asa do ilho, sobre a escápula esquerda, e já com um menor grau, a gente vê uma alteração aqui na região torácica mais cranial, né? Principalmente entre as escápulas. Quando a gente faz a avaliação de termografia desses pacientes, obviamente não é só a imagem lombar que a gente faz a aquisição de imagens, tá? Então, a aquisição de imagens é feita na lateral direita, na lateral esquerda, lombar, caudal, quando a gente está falando de coluna, né? E aí, quando a gente faz, por exemplo, a avaliação lateral, no caso aqui lateral direita, é possível a gente verificar alterações, especialmente na região cervical, né? Então, esse paciente aqui está mostrando para a gente padrões de alteração de temperatura muito próximas aqui do Atlas, né? Em torno de C4, de C5, um pouquinho mais dorsal, né, o que pode nos indicar algum tipo de alteração ligamentar nesta região, tá? E em cães, a mesma coisa, tá? Então, a gente também tem trabalhos mostrando para a gente a funcionabilidade, né, o uso da termografia na avaliação dos problemas de coluna, dos problemas espinhais em cães, e ela também apresenta uma boa sensibilidade. Qual a dificuldade que a gente encontra em cães comparativamente aos equinos? Basicamente porque os cães, eles têm algumas raças o pelo muito longo, e isso realmente, o pelo vai servir como um anteparo de calor, é como se ele tivesse com um casaco, e aí o calor irradiado da superfície da pele não tem força suficiente para chegar até a lente do termógrafo, tá? Então a gente pode ser que veja uma imagem como se fosse fria,
tá? Mas não quer dizer que o paciente está frio. Na verdade, é o calor que não conseguiu sair da pele e atravessar a camada de pelo e chegar até a lente do termógrafo. Então, isso dificulta um pouco. Porém, animais com pelo curto ou pelo médio, como é o caso desse daqui que vocês estão vendo, é possível a gente realizar, sim, o exame de termografia e obter as imagens que vão nos direcionar, né, vão nos ajudar a conduzir, a ficar mais alerta em determinadas regiões no nosso paciente, por exemplo, que vai ser submetido à quiropraxia. Então, aqui a gente está vendo um paciente com a região lombar, especificamente lombar dorsal direita, né, mais alterada. E aqui a gente vê um outro paciente, a posição dele está um pouquinho diferente, ele está com a cabeça como se estivesse aqui para nós, né? Então, aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito. Então, ele apresenta, a gente vê nitidamente que muito próximo das últimas vértebras lombares, já chegando no sacro, a gente tem a irradiação de um perfil, de um hotspot aqui, que pode sugerir uma compressão de raiz nervosa, tá? E olha lá, né, um outro paciente em que a gente fez também a avaliação lateral dele, mostrando também, né, coincidentemente, a região de Atlas mais quente. Pessoal, o que acontece, né? A gente também tem outra grande dificuldade que a gente tem de executar a termografia em pequenos animais é em função da movimentação, né? Então, geralmente, os cavalos, eles ficam quietinhos, né? Alguém fica segurando no cabresto sem encostar, porque o próprio calor da mão já é suficiente para alterar o exame de termografia, né? Então, fica quietinho ali e o cavalo geralmente aceita muito bem o exame de termografia, é como se estivesse tirando foto dele. Porém, pequenos animais geralmente são mais agitados, querem deitar, querem sentar, querem ficar perto do dono, se sentem mais acuados, querem ficar embaixo de uma cadeira, alguma coisa, e isso dificulta muito a execução do exame. Então, quando a gente vai realizar um exame de termografia para diagnóstico e também para acompanhamento, né, pós-tratamento de um animal de pequeno porte, né, cães, gatos, é interessante que a gente tenha um auxiliar treinado que saiba como fazer a contenção desse paciente sem interferir na temperatura da pele do paciente, tá? Com relação a equinos é mais fácil, né? Só ali o tratador geralmente já é suficiente para fazer a contenção, mas com relação a pequenos animais, a gente realmente precisa de um auxiliar, tá? Porque senão o paciente pode ficar sentando, deitando, encostando na perna de alguém, e aí a gente tem que aguardar novamente o tempo de ambientação para sair aquela interferência de calor, de troca de calor da pele do animal. Vejam, né? Quando a gente fala, pessoal, de termografia associada à quiropraxia, a gente tem que lembrar também que é muito interessante, né? O ajuste de cela, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tocar sobre o assunto um pouquinho mais para frente também. O ajuste de cela, ele faz parte desse universo de tratamento das afecções de coluna, do profissional de quiropraxia e tudo mais. E a termografia vem também como um auxiliar, né? Não é só a termografia da cela que vai nos ajudar a realizar esse procedimento de ajuste de cela. E quando a gente fala ajuste de cela, na verdade a gente está falando de ajuste dos equipamentos auxiliares gerais do paciente, não é só a cela, é também a manta, é os pads, a cabeçada, a embocadura e tudo mais. Tudo isso pode ter interferência nas afecções de coluna desses equinos, tá? Ela ajuda, né? Então, a gente tem um trabalho muito legal que foi publicado em 2011 por uma equipe brasileira, mostrando o poder da termografia no auxílio diagnóstico e no auxílio aí desse processo de verificação das células
adequadas aos cavalos. Tá? Então, esse trabalho também é bastante interessante e eu recomendo que quem se interessar pelo assunto, né, que realmente leia mais a fundo aí. Veja, quando a gente fala, então, né, uma vez que a gente realizou esse diagnóstico, né, via termografia, aí a gente pode, de fato, iniciar a nossa avaliação por quiropraxia, de fato. Então, a termografia, ela vem como um auxílio diagnóstico, né, e aí a gente vem realmente poder tocar nesse paciente, avaliar esse paciente e verificar via estratégias de quiropraxia quais as alterações que eles apresentam. A quiropraxia, pessoal, ela já foi comprovada por inúmeros trabalhos, e aqui eu coloquei um dos trabalhos, é um trabalho de 2008, que também já é antigo, mas a gente tem bastante trabalho muito interessante de quiropraxia, associado ou não a outros tratamentos, validando o uso dessa técnica e verificando que ela realmente melhora o padrão de movimentação vertebral e também pélvica dos pacientes que passam por essas sessões de ajuste quiroprático. Então, nesse trabalho aqui, bastante interessante, que foi conduzido aqui na Alemanha, eles realizaram os ajustes quiropráticos e aí, obviamente, cada paciente tem o seu ajuste, suas listagens, né, suas alterações individuais que vão ser corrigidas, e eles fizeram, então, a verificação do padrão de movimentação vertebral e pélvico desses pacientes antes da quiropraxia, 1 hora depois do tratamento de quiropraxia e 3 semanas depois desse tratamento. E eles verificaram, pessoal, que sim, né, um dos objetivos a gente vai ver primordiais da quiropraxia é o retorno à mobilidade das estruturas que estavam com hipomobilidade voltarem a ter a movimentação normal. Isso é importantíssimo, né? Porque a movimentação normal das estruturas participa não só da homeostase daquela região, da fisiologia normal daquela região, como também na prevenção de dor e na melhora da transmissão dos carregamentos, dos esforços, né? Então, vejam, a gente tem aqui, né, as curvas antes, tá, de validação, né, de movimentação antes da quiropraxia, a curva de linha cheia 1 hora depois, quer dizer, 1 hora depois a gente já tem uma melhora relevante aí de praticamente 2 graus de mudança, né? E 3 semanas depois ainda o organismo respondendo e mostrando mais 1 grau de amplitude de movimentação, tá? E com relação à rotação de pelve, né, durante essa movimentação também, pessoal, tá bom? Então veja, né, o que é a quiropraxia? A quiropraxia é uma técnica de manipulação que é diferente de mobilização, então a manipulação ela ocorre num espaço que é chamado parafisiológico, com objetivos neuroortopédicos da coluna vertebral e das articulações dos membros. Então, muitas vezes a gente acha também que a quiropraxia é uma técnica restrita à coluna vertebral, e não. A gente pode também executar a quiropraxia para manipulação de articulações dos membros, articulações que estão com hipomobilidade. Quais são os objetivos, né, da quiropraxia? Basicamente, restaurar o movimento normal das articulações. Esse é o objetivo primordial da quiropraxia, o movimento correto das articulações, das unidades motoras. Em função disso, a gente tem também o estímulo do funcionamento neurológico, a redução da dor e promover o relaxamento muscular. Quando a gente fala de quiropraxia, todo mundo já deve ter ouvido falar da tal subluxação, né? Então, o quiropraxista ele vai buscar por subluxações. Na verdade, o nome correto é complexo de subluxação vertebral. O que é isso? É
é diferente da subluxação, pessoal, ortopédica, tá? Uma coisa é a subluxação ortopédica, aquela que a gente vê no raio-x. Outra coisa é o complexo de subluxação vertebral que está presente na quiropraxia. O que é isso? São mudanças funcionais ou estruturais das articulações que comprometem o funcionamento neuronal daquela região, daquela unidade motora. Então, é como se fosse realmente uma hipomobilidade de uma unidade motora, né, de uma articulação, que vai gerar o quê? Primariamente, distúrbios de movimento. E aí, alterações neurológicas, teciduais, miofaciais, vasculares, gerando modificação da homeostasia bioquímica do local, inflamação e até degeneração. Então, aqui a gente tem um diagrama, né, que ilustra isso que eu estou querendo dizer para vocês, com o complexo de subluxação vertebral, né, sendo explicado por uma alteração do movimento daquela unidade motora, que vai gerar, como consequência, alterações em musculatura, em sistema nervoso, alterações vasculares, em tecidos conectivos, conjuntivos, podendo resultar em respostas inflamatórias, patoanatômicas, patofisiológicas e patobioquímicas. Bem, e aí a gente tem, né, as principais indicações da quiropraxia. Quais são? A principal indicação da quiropraxia é, sem dúvida nenhuma, a dor, né? E quando a gente fala aqui de coluna, dor espinhal. E aí eu coloquei aqui para vocês brevemente, né, uma descrição dos 3 tipos de dor que a gente pode ter em afecções de coluna. A dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. O que é isso? Em breves palavras, né? Então, a dor nociceptiva, pessoal, é aquela dor referente às inflamações, às degenerações, às fraturas, aos traumas que acontecem, né, mediada basicamente por bioquímica inflamatória ou degenerativa. Dos tecidos, de uma forma geral, então músculo, osso, periósteo, cápsula, ligamento, tendões, disco, tudo que não é sistema nervoso. Por quê? Quando essas alterações acontecem em neurônios diretamente, essa dor é chamada de dor neuropática. Então, a inflamação, a degeneração, o trauma, né, a ruptura de nervos ou de neurônios resulta em dor neuropática. E qual a diferença entre essas dores? Basicamente, a forma como nós a sentimos. Então, a dor nociceptiva é a dor mais comum que a gente está acostumado a sentir. Então, imagina que vocês cortaram a mão ali, está cozinhando alguma coisa e fez um corte no dedo, na mão. Aquela dor do trauma, pessoal, na pele, por exemplo, é a dor nociceptiva. E a dor neuropática, como que ela é sentida? Completamente diferente. A dor neuropática, ela vai ser refletida em um distúrbio de despolarização nervoso. E isso reflete para nós em sensações de queimação, pontada, congelamento, formigamento, sensação de bicho andando sobre a pele, às vezes até ausência de sensação, tá? Então, a dor neuropática, ela é diferente em termos de descritores e também de patogenia da dor nociceptiva. E ambas podem ser aguda ou crônica em função da lesão, né? Agora, e a dor nociplástica? A dor nociplástica, então todos nós sabemos, né, que o processamento da dor acontece no sistema nervoso central, especificamente no encéfalo, no cérebro, né? Então a gente tem, uma vez que a gente tem dor crônica, acontece que essa hiperdespolarização de sistema nervoso associado à dor de nociceptores vai gerar alterações bioquímicas cerebrais que vão promover neuroplasticidade no sentido da facilitação das vias de dor.
essa facilitação das vias de dor acaba gerando uma amplificação, são mecanismos de amplificação da dor. E, então, é chamada de dor nociplástica. Qual é o problema da dor nociplástica? Além de estar associada ao processamento da dor no sistema nervoso central, cerebral, mesmo que a gente resolva a lesão da qual era a origem daquela dor, muitas vezes essa neuroplasticidade não se resolve e o paciente continua a sentir dor, mesmo sem ter dor. Sabe a história da dor fantasma do amputado, né? Então, aquela pessoa, aquele paciente que sentiu dor por muito tempo naquele membro, muito tempo, e aí ele foi amputado, e aí veja, mesmo depois de estar amputado, o paciente continua a sentir dor naquela mão ou naquele membro. Por quê? Ocorreu mecanismos de neuroplasticidade, e mesmo a mão não estando mais lá, ele sente como se a mão ainda estivesse ferida, tá? O que mais, né? Que outras alterações? E só fechando essa história da dor, a quiropraxia ela é muito interessante com relação ao tratamento da dor, porque ela é capaz de tratar os 3 tipos de dor. Então, são pouquíssimas técnicas, nenhum fármaco sozinho é capaz de tratar os 3 tipos de dor. Tá? Então, se a gente fosse falar de tratamento farmacológico da dor, existem classes específicas de fármaco para cada tipo de dor. Existem poucas técnicas de reabilitação que são capazes de tratar os 3 tipos de dor junto, tá? A quiropraxia é uma delas, porque ela tem mecanismos, assim como a acupuntura também, né? Tem mecanismos de ativação local, regional e sistêmico, e ativação neuroendócrina. Tá? Então, assim como a acupuntura, a quiropraxia também tem esse poder de tratar os 3 tipos de dor. Isso ela é tão poderosa, né, no tratamento dos problemas de coluna, em que a gente tem dor neuropática e nociceptiva quase sempre presentes, por causa desse sistema intrínseco, né, neuroortopédico, e quando eu tenho cronificação dessas alterações, eu tenho a dor nociplástica junto, tá? Claudicação não associada a membros, então, uma vez que a gente exclui todo o diagnóstico, né, de claudicação associada a membros, uma das origens pode ser, sim, a coluna vertebral, queda de performance, assimetrias musculares, mudanças comportamentais que muitas vezes estão associadas à dor, e aí a gente volta lá na dor de novo, e mau funcionamento visceral. Então, justamente por ter essa ativação neurológica muito importante durante os ajustes quiropráticos, a gente tem a capacidade de acessar, de facilitar o funcionamento visceral, tá? Muito bem. Obviamente, tudo que tem indicação nessa vida, né, pessoal, tem também contraindicações. E é importante, não só importante a gente saber quando fazer, mas também quando não fazer aquela técnica, né? Quando a gente não deve fazer ou referir, né, subindicar a quiropraxia para um animal. Inflamações agudas, infecções, traumas, neoplasias, luxações vertebrais ou articulares, rupturas, seja tendínea, muscular, de ligamento, não coloquei aí, anquiloses, hemorragias, ferimentos e casos neurológicos progressivos ou ainda não diagnosticados. Tá? Então, basicamente, a quiropraxia é uma técnica importante no tratamento de afecções crônicas, degenerativas e inflamações crônicas. Avaliação, né? Então, nessa avaliação quiroprática, uma vez que o profissional conduziu a termografia, né, inicialmente desse paciente e guardou aquelas informações relevantes, ele vai botar a mão no paciente. E a primeira coisa que ele executa é a palpação tecidual. E quando a gente faz palpação tecidual, a gente está avaliando texturas de fáscia, de músculos, de fáscia superficial, de fáscia profunda, posicionamentos, atrofias, hipertrofias, sensibilidades, né, hipersensibilidades, por exemplo, uma alodínia, tá? Que é uma hipersensibilidade de nociceptores, tá bom?
Depois dessa palpação tecidual, pessoal, o que a gente avalia é o sistema neurológico. Então, justamente porque a quiropraxia está intrinsecamente ligada ao funcionamento do sistema neurológico, o quiropraxista conduz a avaliação neurológica desse paciente, né? Uma avaliação neurológica convencional, tá? Desde a avaliação de pares de nervos cranianos até a avaliação de estado comportamental e tudo mais, partindo para a avaliação espinhal, tá bom? Posteriormente, é verificada a mobilidade vertebral ativa. O que é isso? Qual a mobilidade que esse paciente tem em respostas voluntárias. Então, nesse caso, a gente deve verificar com o auxílio, por exemplo, de uma cenoura, ou de um pouquinho de feno, ou um pouquinho de ração, no caso de pequenos, de equinos, perdão, ou no caso de pequenos, algum petiscozinho, alguma coisa, uma bolinha que chame a atenção para a gente realmente verificar a mobilidade vertebral ativa desse paciente. E uma vez que é conduzida essa avaliação de mobilidade vertebral ativa, e aí eu coloquei aqui esse diagrama muito legal da professora Hilary Clayton, é um diagrama já bem antigo, né, de 99, mas que nos ajuda muito porque mostra, né, quais são os graus de movimentação vertebral de cada segmento espinhal, né. Na sequência, a gente vem para a avaliação da mobilidade passiva, né? Então, realmente, os testes de mobilização que a gente conduz nos pacientes para verificar essa mobilidade vertebral, as mobilidades articulares. E uma vez que é identificada essas alterações, aí sim, então, são realizados os ajustes quiropráticos necessários de acordo com as técnicas que já são descritas, né, na literatura internacionalmente. Vejam, a quiropraxia, uma vez que ela é realizada, né, além da gente ver todo o estado de relaxamento do paciente e tudo mais, a gente sabe também que existe uma ativação do sistema parasimpático muito relevante durante o procedimento de quiropraxia. E aí, olha só que legal, né? Nessa hora a termografia vem de novo para nos auxiliar a mostrar até, verificar essa ativação do parasimpático e até mostrar muitas vezes para o tutor, para o proprietário, a modificação do padrão de perfusão desses pacientes. Então, aqui vocês estão vendo uma sequência de imagens, vocês podem olhar, não sei se está pequenininho na tela para vocês, mas a escala, pessoal, é a mesma, tá? Antes da termografia, então, antes da quiropraxia, tá? Então, 1h17 da tarde, e depois da quiropraxia, né, a sequência de termografias que eu fiz, pessoal, olha os horários, ó, a escala é a mesma, e tem horário aqui, ó, a primeira foi 1h55, 1h56, 56, 2 horas, ou seja, 5 minutos, pessoal, em 5 minutos, olha a alteração no padrão de perfusão, que legal, né, que a termografia, que a quiropraxia promoveu nesse paciente e que a termografia permitiu a gente verificar e até mostrar para o tutor. Veja, essa ativação do parasimpático, ela é importantíssima durante o trabalho de quiropraxia. Por quê? Vai promover o aumento da perfusão tecidual, né, de toda a região espinhal, da musculatura. Com isso, eu tenho melhora do aporte de nutrientes e de oxigênio, obviamente, remoção de mediadores inflamatórios, metaloproteinases, catabólitos que a gente possa ter ali, né? Se eu tenho melhora na perfusão tecidual, eu vou ter aumento da produção de líquido sinovial, né? O líquido sinovial nada mais é do que um dialisado plasmático somado com alguns outros componentes, né? Então, a gente precisa dessa perfusão periarticular, né, aumentada, melhorada, para voltar à produção de líquido sinovial, tão importante para a nutrição
de cartilagens e nutrição de todas as estruturas articulares, né? Essa ativação do sistema parasimpático me promove liberação de neurotransmissores que facilitam a modulação da atividade sináptica, tanto no local onde foi feito o ajuste, quanto também a ativação de lâmina 2, que está no corno dorsal da medula, e a migração desse estímulo até a região talâmica, migrando para todo o hipotálamo, córtex e tudo mais, promovendo liberação, pessoal, de opioides endógenos. Então, a analgesia promovida pela quiropraxia, quem já recebeu a técnica sabe, né, o quão relaxante é, o quão melhora a perfusão após a execução da técnica, né? A sensação de bem-estar, a liberação de neurotransmissores como dopamina, serotonina, né, que facilitam muito o tratamento da dor neuropática, da dor nociplástica, tá? Então, não é só um tratamento local, a gente também tem liberação de opioides e de neurotransmissores que vão ajudar muito no tratamento da dor crônica desses pacientes. E, obviamente, em função de tudo isso, liberação de óxido nítrico, a gente tem relaxamento muscular. Óbvio que, né, a gente não deve tratar nunca um paciente com uma técnica só. Então, eu sempre falo que o melhor dos mundos é a associação de técnicas. Se for necessário um medicamento, que seja prescrito o medicamento. Se for necessário alguma outra estratégia de reabilitação, como ozônio, acupuntura, se esse paciente precisar do ajuste de célula, tem que ser feito, né? Fisioterapia, organização do programa de exercícios, né? Que muitas vezes esses pacientes diminuem a carga de exercícios, ou às vezes até ficam em repouso durante esse período de reabilitação e depois eles precisam voltar de forma gradativa e de forma estruturada, né? Então, o programa de exercícios da reabilitação de coluna também dá para fazer uma palestra só sobre isso, um assunto à parte, porque envolve exercícios com objetivo neuroortopédico, não é simplesmente sair dando passo, trote, galope ou passeio na rua no caso de um cachorro, né? Muito mais do que isso, tá bom? Pessoal, e aí eu finalizo mostrando aqui para vocês um artigo muito legal do professor Hausler, que é um dos papas da quiropraxia e da comprovação dos efeitos, né, da quiropraxia veterinária. Eu coloco aí para vocês essa sugestão de leitura e agradeço demais a atenção de todos vocês durante esse tempinho que a gente ficou junto aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Aí tem os meus contatos no Instagram, então eu tô lá como RC Basile, vetworks.vet. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Eu agradeço demais, professora Keila, pela oportunidade. Que palestra fantástica! Que bom que a professora gostou! Claro! Com certeza! Como não deixaríamos de gostar, né? Fantástico, mas a termografia é fantástica, como nós estávamos dizendo ontem, né? No nosso esquenta CIMEV. É uma ferramenta diagnóstica que pode ser utilizada com mais possibilidades, né? Isso, mais frequência. A palavra Uhum. mais frequência e tal, talvez não sei se pelo valor, né, pela dificuldade de se ter. Qual é a sua experiência em relação à frequência do uso, principalmente em equinos, né? As dificuldades, as principais dificuldades que o médico veterinário encontra.
A termografia, eu sou uma pessoa que sou apaixonada desde que eu entrei na veterinária, né? A partir do segundo ano que eu estava na faculdade, eu já fiquei buzinando na orelha do professor Queiroz, que já era a minha orientação de iniciação científica lá, para ele comprar um termógrafo para a gente fazer as coisas e tudo mais. Então, assim, hoje é uma ferramenta que ela está muito cara, né? Então, isso dificulta muito. Eu acho que antigamente a gente ainda tinha um acesso um pouco maior. Então, por exemplo, né, o primeiro termógrafo que a gente teve, que era lá na Unesp, que foi o modelo I50, que a gente nem encontra mais, custou acho que R$8.500. Né? Hoje, um termógrafo no mesmo nível equivalente, a gente vai achar em torno de R$35 mil, mais ou menos. Então, isso dificulta um pouco, mas se Deus quiser, isso vai melhorar. Mas, tirando essa parte financeira, a termografia ela faz parte do meu dia a dia em 100% das avaliações, né? Então, o que a gente estava conversando ontem é realmente a minha realidade, é o meu estetoscópio neuroortopédico, né? Então, uma vez que você coloca isso na sua rotina, né? É muito difícil a gente conseguir vender só o exame de termografia, tá? Porque geralmente você precisa da associação da imagem com o exame físico do paciente e tudo mais para tirar conclusões, né? É diferente, por exemplo, de um raio-x, que é um exame estático, que você vai lá e tira a imagem, mas mesmo assim também não se deve, né? As boas práticas falam que a gente não deve tirar diagnóstico de imagem, né? O diagnóstico sai do paciente, do conjunto de avaliação. Na termografia, isso é muito, muito verdadeiro. Mas, uma vez que a gente sistematiza o uso da termografia nas avaliações, né? Nas avaliações físicas desses pacientes, associa aquelas informações, né, ao resultado do teu exame físico. Então, muitas vezes você faz, por exemplo, né, no tema da nossa aula, você faz uma palpação espinhal, faz uma avaliação de mobilização, de mobilidade espinhal, você tem algumas respostas. Mas quando você soma com a imagem que você está tendo da termografia, você consegue visualizar melhor aquelas alterações, né? Então, a amplitude daquela inflamação, o quão aguda, ou quão crônica, ou quão reagudizada o tempo todo aquela alteração está, né? Isso são coisas que muitas vezes só na palpação a gente não é capaz de identificar. Então ela vem para somar, né? E, obviamente, conforme você vai tratando o seu paciente, aqui no caso da quiropraxia, ou mesmo no uso da acupuntura, de outras técnicas de reabilitação, eu vou tratando e vou observando, né, na termografia durante o tratamento, porque eu espero algum tipo de alteração daquele tratamento que eu estou executando, seja esfriar, seja esquentar, né, seja mudar o padrão de perfusão, deixar ele mais simétrico. Então, conforme eu vou executando as técnicas, olhar com a termografia também traz uma informação maior do quão aquele paciente está respondendo àquela terapia que está sendo utilizada ali, né? Então, muitas vezes a gente, depois de uma sessão de laser, depois de uma sessão de ozônio, você não é capaz de identificar imediatamente a melhora do paciente. Mas, observando o perfil da termografia, você já tem indicadores de que, não, estou no caminho certo. Apesar de tal alteração não ter mudado, isso daqui já alterou, então estamos no caminho certo. Então, ou não, né? Não, deu completamente errado, que nem uma vez, né? Isso para mim foi muito interessante, porque eu sempre trabalhei muito com ozônio e com acupuntura, né? E eu comecei a fazer ozônio por causa da acupuntura. E fazia ozônio nos pontos de acupuntura quando tinha, por exemplo, lombalgia, né? E aí
obviamente, a gente sabe que o ozônio, ele tem um mecanismo, ele é muito ligado a mecanismos anti-inflamatórios, né? E a acupuntura, para funcionar, ela precisa gerar uma microinflamação. Então, o começo da acupuntura é uma microinflamação que se dispersa, ativa o sistema nervoso e tudo mais, e aí tem toda a cascata de efeitos. E eu, né, coloquei os pontos de acupuntura no cavalo, olhando na termografia, aquela coisa linda, né, aquele aumento, que nem aqui na quiropraxia, né, aquele aumento da perfusão tecidual, o cavalo começando a esquentar, e papai, olha que legal, não sei o quê, agora eu vou colocar o ozônio. Fui lá e injetei ozônio, deu, sei lá, 2 ml por ponto. Na hora o cavalo esfriou completamente, pera. Aí você fala, não, pera, né? Aí você fala, lógico, né? Um inflama e o outro desinflama, como é que eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí eu falei, epa, vamos. Então, são coisas que às vezes a gente acaba se surpreendendo e até aprendendo, né? Eu falei, não, então, pera, se eu vou fazer acupuntura, eu vou fazer ozônio retal, porque o retal eu sei que tem liberação de óxido nítrico, que vai dar vasodilatação, né, geral e tudo mais. Então, são coisas que são interessantes até para gente mesmo aprender, né? Mas se não tivesse visto através da termografia, sabe-se lá quantas vezes. Eu fiz muitas vezes. Né? E aí, na verdade, assim, você fala, mas o paciente não melhorou da dor lombar? Melhorou, lógico que melhorou. Mas, na verdade, o que eu estava fazendo? Quem estava sobrepujando quem? O ozônio numa técnica paravertebral. Então, na verdade, eu não estava fazendo acupuntura e ozoniopuntura, eu estava fazendo ozônio paravertebral, que é ótimo para dor, lombalgia, desinflama e tudo mais, mas são técnicas diferentes. Ambas funcionam, né? Não quero dizer que vai funcionar, com certeza, mas eu não precisaria estar fazendo em ponto de acupuntura, poderiam ser pontos gerais, né? Que fantástico. Se fosse para falar dos casos, eram mais algumas palestras. Vai que vai, né? Um causo. Roberta, gratidão enorme por ter você aqui conosco. Muito obrigada, professora. Muito obrigada mesmo. Aproveitem todos os simpósios aí, as palestras. Espero que vocês tenham gostado. Muito grata. Um beijo. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.